E aí, gente, tudo bem? Sou o Caio, aluno do primeiro ano. Tô aqui com o João, E aí, pessoal? com o Inácio E aí, galera? e com o Otávio. E aí, pessoal? E a gente vai falar sobre a mitologia grega, que surgiu... Não foi um surgimento do nada, de um dia para o outro. Foi um surgimento que levou vários anos, mas ela começou como uma tentativa de explicar a origem do universo e explicar fenômenos naturais e várias coisas que acontecem no universo, né? A partir de histórias contadas e personagens que eu acho muito massa, todos eles. Surgiu, obviamente, na Grécia Antiga. Teve início ali pelo século 8 a.C. Tem muito tempo. Bem antigo, né? Bem antigo. Qualquer coisa E- é meio antigo. Inicialmente... Não tem um ano... Não tem um ano certo. Inicialmente, ela foi transmitida só oralmente, assim, de pai para filho, geração para geração, e foi indo assim. Agora é o João. Ah, tá. Vou falar sobre os deuses gregos agora. Um dos poucos deuses, né? O Zeus, que é o rei dos deuses, o deus do trovão, né? E o... Como é que fala o nome dele aqui? Atênio, deus da natureza. E o Dionísio, deus do vinho e festa. Deus do... Tá, já foi todos? Foi? Tu falou do Poseidon? Não. Poseidon é muito massa. Era o nome do meu cachorro, Poseidon. A gente sempre chamava de Dom, porque Poseidon é um nome bem esquisito. Mas a gente chamava... É mesmo, Dom mas era também é bem Poseidon. esquisito. Dom também é bem esquisito, mas Um era o meu pouquinho. cachorro, gostava dele, tá? É, não, mas Mas fofo. o Dom é da onde o nome? De Poseidon. Ah, Fui é eu que do, dei. do final? Do final de Poseidon. Aí, que é o deus da água, né? Deus da água? É Deus isso aí. dos mares. Dos mares, essa coisa aí. Essas coisas de água aí. E na mitologia grega a gente não tinha só deuses também, a gente tinha heróis e outras criaturas bem esquisitas, como, por exemplo, nos heróis eu peguei aqui o Hércules, o Aquiles e o Perseu, que são os mais conhecidos, Quantos assim. heróis tem na... Quantos heróis? Não faço ideia. Deve ter vários. Tem muito. Tem muito É, Aquiles é o cara que tomou a flechada No calcanhar. no calcanhar, que ele era, tipo, imune a tudo, porque a mãe dele banhou ele num rio lá, num rio que deixava o cara imune, só que ela tava com a mão no tendão de Aquiles dele. Ratio- Aí ele Não, tomou no uma tendão, flechada é. lá e morreu. Como é que o cara acerta no tendão de Aquiles, mano? Aí o Hércules, que era um cara, tipo, muito fortão, ele era um dos mais pica, assim, de lá. É. E o Perseu, que foi o herói que decapitou a Medusa e resgatou a princesa Andrômeda de um monstro marinho, utilizando artefatos mágicos. O Perseu eu não conhecia, só conhecia o nome, confesso. E a gente tem de criaturas o Minotauro, que é o cara que tem a cabeça de touro. homem. Cabeça de homem e corpo de touro. É. É? Pensei que era o contrário. Não. Não, corpo de homem e cabeça de touro. Minotauro falei. tá certo. Eu A achei Medusa, que que é a que olha É, pros caras e A petrifica Medusa eles. Tem cara humana no corpo de cobra, não? Acho que isso é não cara tem, de não sei. cobra no Deixa eu corpo humano. Tudo ver. invertido. Não, ela tem serpentes no lugar de cabelos. É. Ah, é A verdade. Medusa, originalmente falando, ela também tem corpo de serpente. Também tem corpo Ah, de é? serpente. Ah, cara, eu não tô errado nunca, meio corpo viu? de serpente, meio corpo de uma mulher e o cabelo dela são serpentes. Eu não sabia, eu achei que era todo corpo de mulher. A relação também. da Medusa é diferente também, porque a Medusa ela queria se casar com um ser humano, uma deusa, ela queria se casar com um ser humano e ela se achava mais bonita que a Atenas. E Atenas é a grande Claro. deusa É a fodona. do Olimpo. E aí Zeus, de castigo, porque ela queria tomar o posto de deusa do amor, deusa da beleza, deusa de tudo, ela castigou a Medusa com essa relação. Com essa Todo coisa. homem que olhar pra ti será petrificado. A E inveja, aí então. ficou essa coisa. E foi quem Perseu decapitou, né? Que ela via a inveja das pessoas. Exatamente. Vocês já jogaram God of War? God of War nunca joguei. Sempre me Não. interessei, mas nunca joguei, até porque eu vendi meu player. Eu não não. Só joguei bem God of War, pouco. Mas tem toda a relação aquela do Assassin's Creed. Eu nunca me interessei por God of War. God of War 3, tu conhece a mitologia grega. Ah, é? isso que é massa. Muitos Deveria ter jogos, jogado, assim, então. Tem essa relação. Se eu jogo o jogo God of War, eu conheço toda a mitologia grega. É, foi isso que Foi bem isso que ele falou mesmo. Tá, aí pra finalizar os heróis eu também peguei uma que eu não conhecia, que é Quimera, que é uma criatura com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Solta Toma. fogo pela boca. Quimera? Isso, nada a ver. Ah, tá, eu achei que é um acento isso aqui. Achei que não era um palavrão. Foi morta por Belerofonte. Não sei quem que é, também. Quem? É um outro herói. Ah, tá. Beleza. E nessa mesma época, eles começaram com as Olimpíadas.
foi feita em Olímpia, por isso o nome Olimpíadas, obviamente. Tinha uma periodicidade de 4 em 4 anos, tinha os Jogos Olímpicos, onde tinha trégua, onde todo o povo estava em trégua, ninguém brigava, e os únicos participantes eram os homens gregos, livres, adultos, né, óbvio. E nesses jogos tinham cerimônias e rituais que incluíam sacrifício, oferendas a Deus e coroação dos vencedores. Eu ia falar que até hoje tem isso, mas eu acho que não é exatamente isso. Não, sacrifício acho que não tem. Acho que é só o nome que leva mesmo. Tem mais, né? Mas por causa disso também vem as Olimpíadas de hoje, né? Por causa dos jogos antigos. As Olimpíadas, gurias, se vocês olharem e fizerem uma análise sobre o próprio jogo das Olimpíadas, o antigo e o atual, nós temos dois esportes que até hoje são praticados. Tá? Um é a maratona, tá? Que é a questão da guerra com os persas, com as guerras médicas, e o outro é o triatlo. Só que naquela época o triatlo era corrida Com outras de bigua, coisas, claro. corrida de bigua, então. O que é corrida de mil? O próprio atletismo e o lançamento de dardos. Mas o lançamento de dados tinha no lançamento triatlo? Tinha lançamento de discos também, né? Tem. Mas por que o triatlo não tem a ver com o cara ser atlético, ser resistente? Mas aí tem precisão. Tem força? Eu achei que triatlo era corrida, Não, hoje em natação. dia é corrida, natação e Hoje bicicleta. em dia é corrida, natação Ah, tá. e bicicleta. Só que eu tenho que pensar antigamente como é que era. Sim, mas era o São mesmo três triatlo. esportes, triatlos, Ah, são entendi. três esportes. Foi eles que inventaram as E Olimpíadas? outros Sim. esportes também. Qual é o esporte que termina as Olimpíadas? Hoje. Ah, Olimpíadas modernas. Não assisto as Olimpíadas. Não sei qual que é. Pelo menos É a tem. maratona. Maratona? A maratona é o esporte mais cobiçado dentro das Olimpíadas. Por quê? Porque é o que remete aos Jogos Olímpicos. Aham. sim. E quando um atleta, um esportista, ganha medalha, A medalha de ficou entre ouro? os três, medalha ouro, prata, bronze, mas ficou entre os três, o que ele ganha ali na medalha? Uma honra. Dinheiro. Uma honra. Não, o que ele ganha? Fama. O dinheiro tá, vamos esquecer o dinheiro. Ah, tá, mas tem Mas dinheiro. junto, o objeto que ele ganha junto com a medalha. Bah. Geralmente ele ganha uma flor de louro. Aqui, aquele flor de Sim. louro. Ah, que nem Porque um... aquilo ali, porque aquilo representava lá no antigo, eles ganhavam essa coroa. Sim. Na época da Mas mitologia o rei, o Pedro Grego, o rei do aquele esporte, o rei do corrida, o rei do lançamento, o rei do disco. E uma outra relação importante é justamente isso. Né? Quais são, se vocês olharem, abrem com natação os Jogos Olímpicos hoje. Abrem com natação, nós temos os esportes por equipe e depois os esportes individuais de novo. Quais são os esportes individuais que terminam? São os do atletismo, que são os esportes que remetem ao período Uhum. Sim. grego ateniense. Por isso que o atletismo leva muito mais público do que os outros esportes. Porque o atletismo ele tem a referência grega ainda. Eu pensei que o que mais levava público era o futebol. Não, algum nas outro. Olimpíadas? Não. E- Isso daí. Olha, eu pesquisei agora sobre as Olimpíadas, que me deu curiosidade enquanto falava se a tocha olímpica também vinha lá da Grécia. Sim, Aí eu pesquisei e tem. sim. A tocha olímpica remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde o fogo era considerado divino. Aí, segundo a mitologia, o fogo foi retirado dos homens por Zeus, só que Prometeu conseguiu recuperar o fogo aproximando a tocha do sol. E aí pegou o fogo de volta para os homens. Aí daí que vem. Lembra da mitologia egípcia? Quem era o principal deus? Não. Era um sol, não era? O sol, Sim. Deus, tá? Então vocês veem o quão é parecido, não Claro. é igual. Sim, mas tem muita Essa- influência, né? Tem essa influência de geral, tem essa influência geral. Então Sim. vocês notem que todos eles têm. Só que no caso da Grécia tem toda uma relação que até hoje sobrevive, que é o caso das Olimpíadas. Depois da maratona. Cada último esporte. Ah, tá. O último esporte, ela começa. Não, mas por assim, ó, exemplo, não tem outro esporte mais cobiçado sem ser maratona depois, assim? Um pouco. todos os atletismo, 100 metros rasos e os 200 metros Não, é. rasos. É só o atletismo. O atletismo é o esporte mais badalado das Olimpíadas. O cara que ganha qualquer esporte no atletismo, em uma Olimpíada, ele geralmente é muito glorificado. Ah, eu curto mais futebol mesmo. Também. É, muito mais. Hoje em dia. Muito mais. Olimpíadas é Grécia, é atletismo. Os Uhum. outros esportes a gente veio
Acrescentando. acrescentando e modificando. Mas a até cultura porque- real é... Até porque, exatamente, a questão a gente tem. Tá. Eu não sabia que na nossa Olimpíada tinha skate, assim. Mas foi há pouco É, tempo. chegou agora, entende? Chegou a 2018? Não, A nada a idade ver. moderna do que dizer. 2021, eu acho que começou o skate, né? É, muito recente. Mas então essas coisas de atletismo vêm desde antes. Sim, o atletismo é a base das Olimpíadas. Uma coisa que eu esqueci de comentar foi quem que fundou as Olimpíadas. Foi o Hércules ou Zeus, como tributo aos deuses. Eu não sabia dessa. Sim, sabia. O Hércules. Não faz sentido isso. O campeão das Cara, Olimpíadas ganhar. era geralmente glorificado. Então ele podia chegar próximo de Zeus. Então tem a ideia. Para que as Olimpíadas? São homenagens aos deuses. Uhum. Tinha uma honra, assim, quando ganhava alguma coisa. Exatamente. Sem Até dúvida. hoje tem. Quando tu ganha umas Olimpíadas. Por exemplo, assim, uma característica bem interessante, lógico, não vai aparecer para vocês, pode aparecer daqui a pouco em física ou em matemática pela questão da distância por tempo. Vocês já devem ter pego isso em Torricelli, Uhum. as coisas loucas aí da física. Mas nas Olimpíadas, agora eu vou olhar a data certinha, mas a gente teve um corredor, não sei o que, Cordeiro de Lima, não lembro agora o Cordeiro de Lima, e ele estava em primeiro lugar nas Olimpíadas, na maratona. Vanderlei Cordeiro. Vanderlei, isso. E aí um cara simplesmente abraçou ele e ele ficou em terceiro. Anos depois, a comissão dos Jogos Olímpicos, que ela fica, Considerou ele? considerou ele o campeão daquela maratona. Que massa. E- Ah, Deve foram perder. desleal? Foram desleais? e porque foi um cara, um indivíduo qualquer, que segurou o cara e deu toda uma treta, entendeu? E isso, pra vocês verem o seguinte, ele conseguir completar as Olimpíadas, pessoal, completar uma Olimpíada não é qualquer um que completa. Tem que ter Uma maratona? Uma Pois é. maratona. Não, Tem não que chega ter- até a etapa final ali? É difícil, cara. São 42 quilômetros. Tá. Ah, é pouco. Daqui até o cassino. Vai tu então ali. Eu faço isso aí de manhã pra vir pra cá. É? 10 minutos. Tá. Cara, 42 quilômetros eles completam em 1h90, 2 horas. Ah, bom, é tipo ir de carro. Os caras devem... Não, Ele- 2 horas. Cara, tu vai completar uma. Tu não consegue completar, tu não chega a 40. Não, tu não- 45 quilômetros, não. É, é difícil O mesmo. João Não, completa. era só uma brincadeira. Não, óbvio. Não corre 3. Eu não corro nenhum. Em 1 hora? 42 quilômetros em 1 hora eles faziam? 2 horas. O João fazia 1h30. É. É que os tempos avançaram, né? Hoje em dia o João aí joga futebol toda hora, ele tem um baita folha. É muito arroz e feijão, na verdade, né? Porque naquela É, época não... na época não Arroz, tinha feijão. banana no prato. Com 2 horas tem cãibras. 42 quilômetros uma pessoa normal faz em quantas horas? 5 horas ou mais? É, bastante horas. Não sei se 5 horas, né? Muitas horas. Na casa de umas 3 horas e meia. Ou Claro. mais, eu acho até. É. Eles andam E se o cara tiver resistência pra ir pro estudo, né? Pra ele aguentar. Não, Só a se maioria não- desiste. Dentro de umas Olimpíadas eles chegam a 30 km por hora. Ou E por muito tempo, Não, né? São maratona, carrinhos, por são... uma constante. Aí pode cair na física, por exemplo, a questão dos Jogos Olímpicos, o maratonista. Não gosto de Ele chega a atingir uma distância de tantos quilômetros em tantos minutos numa velocidade contínua de X tempos. Sim. Vocês 30 calculem. km constante ele consegue fazer. Eles conseguem fazer isso. Mas segue lá, né, Luiz? Vai lá. Já falei bastante. Agora Eu? pode ir. É, a mitologia, pô, lá antigona, hoje em dia ela também influencia bastante coisa. Muito cultural, por exemplo, filme, artes contemporâneas. O God of War mesmo. É o God of War, que foi inspirado nela. Nomes, por exemplo, de planetas por aí, constelações, pode ter o nome de alguma mitologia. E em éticas e valores, tipo, amor, poder, acho que luxo e fama também. Influencia muito hoje em dia. Todas essas coisas de antigamente os caras pensavam muito bem. Tanto que a gente usa até hoje muitas coisas de lá. Claro, não é nossa religião, nossa vida. A gente não louva É, Zeus, então. mas... Não é a mesma religião, gente. Não, mas... Mesmo assim, influencia demais, né? Dizem que é quase uma fonte infinita para artistas isso aí. Pra se Né? inspirar em música. A mitologia? Isso. E eu acho muito massa essas coisas dos personagens. Ícaro era da mitologia grega? Ah, tá, só pra não me confundir aqui falando. Essa é uma história que eu já ouvi e que eu acho muito legal. Eu gosto bastante de história, mas eu nunca vi muitas da mitologia grega. Eles eram deuses ou eram Não. heróis?
Ícaro era filho de um cara, se não me engano era filho de um cara, ou era o pai? Não, era filho. Tá. E aí o pai dele resgatou ele numa ilha, um bagulho assim, ele tinha ido matar... Quem que ele tinha ido matar? Tu não lembra? Os monstros marinhos, eles tinham dragões marinhos. Eles estavam atrás sempre de Poseidon. É? Todo mundo vai atrás de Poseidon. Porque ele é malvadão? Não ser malvadão, mas tu ter a fama de tu conseguir Ah, ir tá. atrás de Poseidon. Sim. Tá? Por exemplo, vocês não citaram a ideia da Odisseia. A Odisseia, por exemplo, a volta do Ulisses da Guerra de Troia, ele vai sofrer por diversas coisas. Um dos castigos que eles sofreram foi por conta que eles devastaram diversas imagens em Troia. E aí Poseidon, de forma de se vingar, ele fez com que os marinheiros da fragata de Ulisses se perdessem no caminho. Uhum. Então, uma viagem de um mês levou 5 meses, 6 meses. Então, tem essa relação, essa questão. Pesado, no mar, Um num marzinho tempinho. pequenininho, do mar Pequenininho. Báltico ali, da região báltica ali, da região do Mediterrâneo, se perder por 5, 6 meses e com alimento só para um mês. Sim, hoje em dia, viagem marítima demora um mês, né? Daqui a lugar, E o cara nem lugar pilota. distante. Até onde? Japão? Com assim? muita tecnologia. Não, obviamente que não. Daqui ao Japão é diferente. Por exemplo, daqui a Puta, China atravessa 2 o mundo. meses. Ah, sim, leva tempo, Mas mas é. pô, se perder por 5 meses. Pois é, né? tipo, comprar coisa da Shopee. Eu comprei. E os a caras Shopee. conseguiram sobreviver? Sobreviveram, mas mostra os desafios que eles vão Sim. ter. Né? Sim, pelo mar, imagina. Eu comprei Sim. uma na Shopee achando que ia chegar esse mês, daí uns 3 dias atrás, eu achei que ia chegar dia 11. Uns 3 dias atrás eu vi que tava saindo da China, daí eu vi que era pro dia 11 de julho. Então vai demorar um pouquinho. O meu ainda também, por causa do- eu pedi um fone da China e tem um mês pra chegar o fone. Um mês? Eu nunca pedi um nada mês. assim, coisa da China. Eu não É. compro muito de lá também. Aí Uma eu coisa não sei. muito interessante que eu esqueci de falar, que não tem nada a ver com as Olimpíadas, é que a origem do nome é Europa, do continente europeu, ele vem da princesa Europa, da mitologia grega. Foi quando Zeus ele se apaixonou pela princesa Europa e sequestrou ela, levando ela pra Creta. Que E legal. daí veio o nome. Bem Não é machista. aquela cena do God of War que o Kratos fala, solta a rapariga, não sei o quê. Eu acho que é. Depois eu vou te mostrar. Tem uma cena, eu acho que é. Deve ser essa cena Deve ser, mesmo. provavelmente. Isso que é muito engraçado. É que é em português de Portugal, né? Aí fala, solta a rapariga, Zeus. Aí, seguindo a história do Ícaro, né? Que eu não terminei. O pai dele foi buscar ele e ele levou asas de cera pra eles usarem pra ir embora voando daquela ilha. E... Tá, eles botaram as asas e saíram voando. Só que, no início tava dando certo, eles estavam gostando muito. Aí eles começaram a voar mais alto. Só que teve uma hora que eles foram tão altos que o sol começou a derreter a cera da asa deles e eles foram caindo, aí não tinha volta. Caíram no mar e... se Tipo o fuderam. padre do balão, né? Tipo Foi o padre mesmo. do balão. É. Exato. Subiu Aí- muito e aí começou a estourar os balões. Mas essas coisas, por exemplo, refletem no que ele falou, de moral e ética. Que às vezes a pessoa se perde muito no propósito dela, acaba voando muito alto e... Se ferrando. Caindo depois. É, tenso. É difícil, Complicado. complicado. A gente tem mais alguma coisa pra falar sobre? João, não tem nada a acrescentar? Não? Ah, então beleza. Então, Fechou. pode ser. Então, Finalizei. esse- Tchau, gente. Tchau, pessoal. Quero mandar um beijo aqui pra Josana, pra minha mãe, pro meu pai, pro Grêmio. Principalmente pro Grêmio. Não, É, principalmente pra Josana. Queria acrescentar que eu amo o Grêmio e eu amo o Luis Soares. É. Valeu, gente. Vamos Valeu, Flamengo. valeu. Valeu.